Vincenzo Dalicani tá falando, tá chegando, porque hoje é dia de eleição no Atlético. Uma ótima tarde pra você, Vincenzo. Boa tarde, TT, boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, dia de eleição no Atlético, não teremos o bate-chapa, mas querendo ou não, é dia de eleição no Furacão. O Atlético tem a sua eleição que vai ser por aclamação, não há concorrência, e a chapa Cap Gigante do Mário Celso Petralha será aclamada novamente, né? Porque lá em 2019 também foi aclamada no poder do clube, agora novamente será aclamada. O resultado deve ser divulgado aí no final da tarde, ali às 7 horas da noite, na verdade. Seria o limite para votação, se houvesse alguma votação. Então o resultado, a oficialização dessa aclamação deve sair ali pelo final da tarde nas redes sociais e, enfim, as plataformas do Atlético. Os nomes desse Conselho Deliberativo que será eleito hoje já estão definidos. O presidente será o Agnaldo Coelho de Farias, que é atual vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, e é quem assumiu na presidência do Furacão de forma temporária, enquanto o Mário Celso Petralha se recuperava em condições de saúde. Então, o Agnaldo Coelho de Farias chegou a ser o nome forte, a cabeça do Atlético nesse período, nesse ano de 2023. Ele será o presidente do Conselho Deliberativo do clube, que ainda vai ter 2 vice-presidentes. Então, o Paulo Alfonso Cunali e o Ney Pinto Varela serão os vice-presidentes, aí, primeiro e segundo vice-presidentes. E aí, tem 2 secretários também, o Carlos Valdir Renzi Júnior e o Maurício Augusto Bonato serão o primeiro e segundo secretários aí da chapa do Conselho Deliberativo, que delibera as normas e, enfim, toma as decisões do Atlético. Então, essa vai ser a chapa do Conselho Deliberativo, que define na segunda-feira os nomes para o Conselho Administrativo do clube no dia 11, então próxima segunda-feira. E aí sim, o Mário Celso Petralha, que é o nome forte de toda essa chapa, é o nome forte do Atlético desde 1995. O Petralha vai ter um cargo no Conselho Administrativo do Atlético. Ele atualmente é presidente do Conselho Administrativo, então vamos ver a oficialização do cargo do Mário Celso Petralha. Também deve ser um cargo de presidente do Conselho Administrativo do clube para 2023 até 2027, né? Esse quadriênio aí de 2023 até 2027. Então, o Furacão elege hoje, por aclamação, o seu Conselho Deliberativo, e aí, na próxima segunda-feira, define os membros do seu Conselho Administrativo. E é bom lembrar, Petralha fez algumas promessas, por mais que não haja o bate-chapa, em um determinado momento a oposição chegou a aparecer. E aí o Petralha deu uma entrevista coletiva, fez um pronunciamento também em forma de comunicado oficial, fez promessas ao torcedor do Atlético. Diz que o Atlético vai montar um elenco forte para disputar títulos em 2024, falou que com o faturamento, e aí tem o pagamento da dívida da Arena da Baixada, mais a venda dos naming rights do Atlético, mais o valor que o Atlético vai lucrar com a Liga Forte do Futebol, mais a venda do Vitor Roque, o faturamento do Atlético vai chegar aos 800 milhões de reais, que é muito dinheiro, segundo o Mário Celso Petralha, claro. E aí, claro, o Atlético vai conseguir ter mais condições de disputar um título, porque vai conseguir montar um elenco. E aí o Atlético, então, está na sua melhor forma financeira, forma administrativa em que já esteve na gestão Mário Celso Petralha, segundo o próprio presidente. Então, ele promete um time competitivo, promete a venda da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético também. Então, o Mário Celso Petralha faz algumas promessas, algumas promessas de campanha para o Furacão para esse quadriênio de 2023 até 2027. Hoje, a eleição do Conselho Deliberativo, na próxima segunda-feira, a definição dos membros que vão ocupar as cadeiras diretivas aí no Conselho Administrativo do Atlético. Dia de eleição, sem bate-chapa, mas dia de eleição no Atlético, né, TT? Sem oposição e, como sempre, mais uma vez o Petralha entrando a mais um mandato. Oposição no bolso, né, o Petralha, essa que é a verdade. É verdade. E entrando para mais um mandato para continuar a brilhante história dele no Furacão. Os caras foram lá para apresentar os questionamentos, né? Na entrevista coletiva, o Petralha jantou todo mundo, meteu no bolso e falou: agora é chapa única, né? E assim, aquilo que o Petralha falou, inclusive, na entrevista, né? Você pode questionar o resultado do campo ali, do Atlético, né? Era para ir para Libertadores, não foi. Era para ficar em 4º lugar, ficou em 8º, né? O técnico Wesley Carvalho devia ter sido substituído lá atrás. Não podia ter perdido o
Felipão e mandado o Turra embora, né? Você pode questionar isso no ano do Atlético, mas administrativamente há muito tempo não dá para questionar. O Atlético é muito bem administrado, a construção do patrimônio, da história, do dinheiro, dos negócios, isso tudo é muito bem gerido lá. Então a oposição acho que tem até poucos argumentos para tentar mudar o estado de coisas que existe hoje no Atlético. Pode se questionar no campo, mas o campo é um negócio subjetivo, né? Um ano dá certo, outro ano dá errado. Ano passado foi para a final da Libertadores, esse ano caiu nas oitavas de final na competição. Mas a questão é essa, né? Por isso que não há esse bate-chapa lá no Atlético, porque, né, é difícil aparecer uma oposição com ideias que possam ser ou contrapor o trabalho que está sendo feito hoje lá no Atlético, administrativamente falando, né? Claro que o futebol é outro departamento, não vamos discutir aqui se o resultado do campo e tal, né? O Petralha falou, e ele falou isso, claro, na coletiva, né? Tirando o resultado do campo, o resto tá tudo bem. Resumindo, os jogadores não fizeram a parte dele, mas eu fiz a minha. Esse ano, inclusive, teve a venda dos name rights da Arena, né? Que virou Liga Arena, que era algo que já vinha sido prometido há muito tempo. Existia a expectativa do Atlético ter essa receita. O Petralha foi lá e fez. Então, realmente, fora de campo, você não tem como questionar essa gestão do Mário Celso Petralha. A única coisa que me preocupa é algo que ele disse na última coletiva de imprensa, né? Que ele tentou formar um sucessor e não conseguiu. E o Petralha não será eterno. Como é que vai ficar esse Atlético depois que o Petralha não estiver mais aqui ou não estiver mais, enfim, na política do clube? Complicado. Mas assim, ele formar o sucessor seria alguém que, né, do grupo dele que pudesse dar continuidade, considerando, né? Nesse cenário de chapa única, assim, né? Mas essa questão da continuidade é uma coisa que o grupo pode traçar os planos, né? A questão de quem vai ser o gestor de tudo isso é uma outra questão. O Petralha até falou da questão da econômica, né? Da pessoa que vai assumir, comparando com a questão econômica dele, pessoal, Sim. né? De ser alguém que tenha um lastro, que se o clube precisar, tá lá também para garantir, como já aconteceu no passado, né? Isso era, inclusive, corriqueiro na história do futebol. A gente vê alguns clubes hoje tendo alguns mecenas. O Atlético Mineiro, né? Conduzido, né, por o Palmeiras, né? Se a gente olha, são mecenas Sim. que estruturaram o aspecto financeiro desses clubes, né? E é isso que eu acho que o Petralha pensa em ter um sucessor nesse nível, assim, de que possa dar esse respaldo, se necessário, num momento de uma crise financeira, por exemplo. O próprio Henrique Gaed poderia ser esse nome, Linhares? Não sei, né? Seria E o Petralha, ele tem um discurso que... Não tem o extrato da conta bancária dele para saber. Não sei até se o Vicenzo tem essa informação, mas o próprio Petralha, ele adotou um discurso que ele admira muito o Gaed, né? Por isso, essa aliança também. Não... Sobre o Gaed estaria entre os nomes cotados a encabeçarem a oposição do Atlético nesse ano, se a oposição tivesse ido para frente, mas o Petralha ofereceu algumas cadeiras no conselho, os membros da oposição aceitaram essas cadeiras, esses espaços no conselho, e o Gaed vai ser tende a ser um dos nomes a compor uma cadeira no conselho administrativo do Atlético. Então, o Gaed, pensando em sucessor, o Gaed foi a cabeça da oposição na última eleição de verdade que o Atlético teve lá em 2015, uma eleição muito disputada, inclusive. Mas ele deve ocupar agora um cargo no Conselho Administrativo do Atlético. E aí essa como vocês falaram, o Petralha colocou a oposição no bolso, e é verdade, essa manobra política do Petralha de oferecer alguns cargos fez com que não houvesse a oposição. Desde o início, colocava a candidatura como um meio de fazer a atual gestão do Atlético falar, questionar alguns pontos do 2023 do Atlético, em que a gestão que foi convidada a dar entrevistas em várias vezes, até aqui no Bate-Pronto, a gente convidou a gestão do Atlético, mas os convites não foram aceitos. Então, ao meio da oposição foi fazer a gestão do Atlético, a atual gestão do Furacão, falar sobre 2023 e deu certo, né? Mário Celso Petralha concedeu entrevista coletiva depois de mais de um ano e meio. A última vez que ele havia concedido entrevista foi na apresentação do Fernandinho.
lá na metade de 2022. Então, 1 ano e meio depois, o Petralha voltou a conceder entrevista, soltou uma nota, um posicionamento oficial. Então, pensando por esse lado, a oposição cumpriu o papel a que se prestou a fazer, mesmo que não tenha ido até o final da candidatura, né? Valeu, 20